Está dando mais um início a um culto de quinta-feira, amém? E que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para entregar para você essa noite. Vamos estar orando para a gente poder estar dando início, amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Jesus, eu te agradeço. Ó Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de poder estar adorando o Teu santo nome. Ó Senhor, nós estamos cientes, Pai, que não vai ser a dificuldade, não vai ser uma pandemia que vai nos impedir de adorar o Teu nome, que não vai nos afastar da Tua presença, Pai. Pois isso aqui é apenas um tempo, Pai. A Tua presença está em todo canto, ela é viva, ela é real. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa sentir a vontade nas nossas casas. O Senhor é bem-vindo no nosso lar, ó Pai. Que o Senhor possa estar transformando cada lar e cada coração, Senhor Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos, ó Pai, de adorar o Teu santo nome, mesmo em meio à dificuldade, de podermos estar louvando em nome santo de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, a Tua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, morte me livrou, trouxe-me a vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, e pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou o
quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Oh, eu me aproximo, Jesus, quebrantado seu amor. Aleluia, Jesus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O seu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Seu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Hey, Aleluia, Senhor Deus, Pai, muito obrigado por este momento de adoração que entregamos a Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa receber esta adoração, que a Tua presença ela seja abundante sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós clamamos por mais a Tua presença e que o Senhor use a boca de Ju para pregar esta noite, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Chamar a Ju para estar pregando para nós esta noite. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo louvar o Teu santo nome, podendo adorá-lo, podendo conhecer um pouco mais sobre Ele. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma oração. Deus, nós Te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos, Deus, pela Tua soberania sobre as nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. É o Senhor quem tem estado conosco. É o Senhor quem tem nos fortalecido. A força que há em nós vem de Ti, Deus. E por isso nós clamamos que nós queremos mais do Senhor em nós, para podermos sermos fortalecidos, Deus, e passar pelos dias maus. Deus querido, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Deus, para que nos dê uma visão muito ampla, Senhor, daquilo a qual nós temos passado, por aquilo que nós vamos passar, para que possamos, ó Deus, durante todo esse percurso, valorizar a Tua presença, poder enxergar a Tua presença conosco, sabendo que o Senhor não nos abandona, sabendo que o Senhor está conosco em todo tempo, e é o Senhor que tem trazido refrigério para a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, Deus, que está aí no seu lar, Deus, assistindo, Deus, esse vídeo, podendo aprender e cultuar ao Senhor também dessa forma tão diferente, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é Deus sobre nós. Amém? Graça e paz novamente, irmãos. Hoje quero trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra que está lá em 1 Pedro. Nós vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, versículo 17, e o capítulo 2, o versículo 11. Então, lá em 1 Pedro, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora no capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa
peregrinação. No capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obsterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Nesses três versículos, nós vemos um termo que Pedro usou em comum. Ele tratando os cristãos como peregrinos, como forasteiros, né? Pedro, ele se identificou, então, os cristãos de um ponto de vista diferente, não de uma perspectiva terrena para com a eternidade, mas Pedro, ele trata, então, os cristãos com uma perspectiva do reino para a terra. E ele fala, vós não sois daqui, como peregrino e forasteiros. Peregrino quer dizer andante, né? Alguém que está em uma longa jornada. Forasteiros quer dizer aquele que é de fora. Aquele que é de fora. Então Pedro, ele traz esse contexto, né, de que nós, como cristãos, nós não somos dessa terra. Nós somos um povo que não é pertencente a esse reino terreno. Nós pertencemos aqui civilmente, mas a nossa espiritualidade, ela é dos céus. Existe uma pátria. Lá em Filipenses 3:20, Paulo diz o seguinte, Filipenses 3:20, pois a vossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como é interessante nós começarmos a identificar o quão importante é nós identificarmos e nós nos identificarmos que nós não fazemos parte desse mundo. A partir do momento que nós temos essa consciência, a partir do momento que nós temos essa concepção, muita coisa muda na nossa vida. Nós reagimos a muitos momentos, a muitas situações terrenas com uma perspectiva diferente, com uma esperança diferente. E aí eu te pergunto, se nós não somos daqui, se nós somos e pertencemos a uma outra pátria, o quanto você conhece sobre essa outra pátria? O quanto você conhece sobre esse outro reino a qual eu e você fazemos parte? Se nós não somos daqui, será que nós identificamos mais com essa pátria e com esse reino terreno? Ou se nós nos identificamos mais com uma pátria celestial, com um reino de Cristo que foi estabelecido? O quanto você conhece desse reino a qual você representa? Você tem consciência da missão a qual você tem? Se você não faz parte desse reino e se você aqui está, qual é o nosso propósito ou qual é a nossa missão de estarmos aqui? É fazer com que esse reino seja conhecido. É fazer com que esse reino seja estabelecido. É fazer com que aqueles que não fazem parte desse reino possam conhecer e possam pertencer. Será que nós temos a consciência dessa importância da nossa responsabilidade como representantes de um reino eterno, o que nós temos feito aqui? E como estabelecer, se a nossa missão é estabelecer esse reino ao qual nós fazemos parte aqui, como estabelecer esse reino de uma maneira que não seja abrupta, que não seja desconfortável? Como estabelecer o reino de Deus de uma maneira que não seja agressiva? Porque nós vemos na história que quando um povo ou quando um exército, um outro reino, invadia um outro reino, a primeira coisa era começar a destruir as estátuas, era destruir os altares, era destruir fisicamente aquele lugar para poder estabelecer aquele outro reinado. Mas como nós, como representante de um reino eterno, como nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, sem que seja de uma maneira abrupta, sem que seja de uma maneira agressiva? Paulo nos ensina em Romanos, fala, não vos conformeis com esta cultura, não vos conformeis com este século, com essa cultura terrena, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a partir do momento que eu tenho essa renovação da minha mente, a partir do momento que eu consigo entender isso que Pedro me disse, que eu não faço parte desse reino,
que eu faço parte de um outro reino e que eu estou aqui para estabelecer esse reino celestial, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu consigo mudar as situações, eu consigo agir de maneira diferente, eu consigo tomar decisões pautadas numa perspectiva muito maior do que numa visão apenas terrestre, numa visão apenas secular. Mas a partir do momento que nosso entendimento é ampliado para esse propósito maior, nós começamos a agir de maneira diferente. Então é transformando, não vos conformando com essa cultura atual, mas estabelecendo a cultura do reino no nosso meio. Mas só é possível fazer isso quem tem convicção que faz parte de um outro reino, convicção de quem é em Deus, convicção do que veio fazer aqui. Só consegue estabelecer o reino de Deus quem tem essa convicção e essa certeza no coração. Paulo, lá em Romanos 1:1, eu queria abrir. Paulo, ele queria estabelecer a igreja em Romanos, mas não foi possível que ele iniciasse a igreja em Romanos. Então ele escreve aos romanos para certificar de que a cultura do reino, a cultura de Cristo, do reino de Cristo, estava sendo pregada e ensinada aos romanos na sua essência, de forma primitiva, de forma como foi pregado. Paulo, então, com essa convicção, assim como Pedro, de que ele não fazia parte desse reino terreno, mas que ele era alguém que fazia parte de um reino maior, ele começa essa carta de Romanos, escrevendo no capítulo 1, versículo 1, assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele tinha consciência de que ele era servo. Um homem culto, um homem estudado, mas um homem que tinha consciência de que ele foi levantado para servir. Ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, ele não só sabia que ele era servo, mas ele sabia do seu chamado. Eu fui chamado para ser apóstolo. Ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele sabia da sua identidade em Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele não só sabia que ele foi chamado para servir, mas ele sabia que ele tinha um chamado para apóstolo e que ele era alguém que estava separado para o evangelho de Deus. Para o evangelho, a qual foi Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, a qual, segundo a carne, veio de uma descendência de Davi. Paulo, ele sabia tanto, desse reinado, que no início da carta ele fala, havia uma promessa de que Jesus, que esse novo reino seria estabelecido de uma linhagem real. E ele fala, ele veio da descendência de Davi. Ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia para qual era o motivo dele estar ali. Ele tinha consciência que era servir, ele sabia do seu chamado. Então só é possível estabelecer um novo reino, um reino de Deus, ser representantes aqui na terra. Quem sabe tem essa convicção para o que nascer, por que nasceu. Eu muitas vezes acordei de madrugada e pensando, nossa, mas a humanidade com tantos anos, por que nessa exata época, por que eu nasci? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que aqui tudo é passageiro, que nós somos peregrinos e forasteiros, que aqui é uma jornada, que nós não somos daqui, nós somos de fora, e nós estamos aqui com um propósito, com uma finalidade, que é estabelecer o reino de Deus. E será que nós temos cumprido esse propósito para o qual nós fomos chamados? Estabelecer o reino, fazer Deus conhecido, fazer esse reinado ser conhecido. Será que nós temos cumprido esse nosso propósito? Será que nós temos essa convicção como Paulo? Saber quem é, o que veio fazer, para o que foi chamado, por que foi separado? Então Paulo aqui na carta dos Romanos, quando ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 12, Paulo vai tratar especificamente de 3 assuntos. O primeiro dele, ele vai definir que todos nós somos pecadores.
E ele vai começar a falar que não há diferença entre judeus e gentios. Não há diferença entre circuncidado e não circuncidado. Não há diferença. E na prática, o que isso nos ensina? Que todos nós somos pecadores. Que todos nós carecemos da glória de Deus. Que todos nós carecemos, né, do sacrifício que foi feito. Que não há diferença. Que não há diferença entre nós, que nós estamos no mesmo patamar e que nós precisamos desejar ardentemente que o outro se salve através de Cristo, assim como nós desejamos a nossa própria salvação. O segundo ponto que Paulo vai tratar aí decorrendo o livro de Romanos é que existe uma justificação, que nós como pecadores, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, todos nós, mas que existe uma solução, existe um remédio e é a justificação. E ao contrário dessa cultura terrena que nós temos, onde muita coisa é conseguida, é alcançada pelo mérito, pela lei do esforço, resultado, em todo o tempo, esforço, resultado, Paulo vem nos ensinar, vem ensinar aos cristãos lá de Roma que existe uma justificação e essa justificação não é por obra. Não existe meritocracia para justificação e para salvação, mas que essa salvação e essa justificação só se dá por meio da fé. Por meio da fé, do ato, do morrer e da ressurreição de Cristo. É por esse ato que nós temos a nossa salvação. E Paulo, sabendo da nossa natureza pecaminosa, o quanto seria difícil continuar nessa caminhada, embora fomos chamados, despertados para a luz, embora tenha um manual que nos ensine a nossa prática e a nossa conduta, Paulo sabia que era difícil, e ele ensina aos romanos que nós teríamos o auxílio do Espírito Santo, que nós teríamos um tutor para nos auxiliar nessa caminhada que não é fácil. Todos nós pecamos, a justificação é pela fé e a continuidade nessa jornada nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo. Então, assim como Pedro falou lá de peregrinos e forasteiros, nós vemos que essa perspectiva ela não é nova, não era nova, mas se olharmos o histórico, né, da história da igreja, da história bíblica, do povo de Deus, nós vemos que peregrinação era algo já antigo. Houve a peregrinação dos patriarcas. Abraão foi chamado por Deus, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. E começou então a peregrinação de Abraão. Baseada em toda essa peregrinação, foi baseado na confiança de Deus. Quando Abraão foi chamado, Deus não mostrou para onde ele iria. Deus não mostrou o que iria fazer, mas fala, olha, saia e vai para a terra onde eu te mostrarei. Eu ainda vou te mostrar. Então, nessa peregrinação, Abraão pode contar com a confiança em um Deus que sabia para onde ele iria levá-lo. Segundo passo da peregrinação que nós vemos é com o povo de Israel. Após ser exilado, começa-se então uma peregrinação até alcançar a Terra Santa. E nesse caminho, nessa peregrinação, Israel passou pelo deserto. E existe hoje o tempo a qual nós estamos vivendo, que é a peregrinação da igreja. A peregrinação da igreja para uma terra celestial. Então, assim como na peregrinação, o patriarca Israel passou pelo Egito, pelo deserto, nós também passamos por alguns desertos. No entanto, que foi tão marcante na peregrinação, o deserto na história da igreja, na história de Israel, é onde ele foi moldado e trabalhado por Deus. Nós fazemos uma analogia, né, com o deserto do tempo presente, com as nossas tribulações, com as nossas dificuldades. E no deserto nós encontramos provações, privações e perseguições. Nós aprendemos que no deserto tem isso. O povo de Israel passou por provações no deserto, por privações, faltou água. Às vezes tinha que contar com a fé para tocar numa rocha e vir a água. O maná do céu. Então havia provações, privações e perseguição. Não é diferente hoje na peregrinação, nessa jornada que nós temos rumo ao céu, passarmos por essas dificuldades. Mas contudo, irmãos, nós podemos contar que nós temos um Deus que zela por nós e um Deus que enxerga além
do momento presente, mas ele consegue enxergar todo o percurso da história de uma maneira geral. Entender que nós não fazemos parte daqui nos leva a entender que nós fazemos parte de um propósito maior. Nos leva a conseguir suportar um pouco mais, porque o alívio vai vir, vai ser eterno. Nos faz entender que por mais que eu goste, queira me desfrutar das coisas dessa terra, essas coisas não são duradouras, não são eternas, um dia vão acabar. Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos aqui para a terra, mas em tudo o que Deus quer nos ensinar, que isso tudo vai passar. E que nossos olhos devem estar firmados num propósito muito maior. E Pedro, então, aqui ele nos ensina, lá no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Ele fala assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro, então, aqui ele nos ensina como peregrinos e forasteiros como deve ser a nossa conduta aqui. Primeira coisa, ele nos ensina: fugir das paixões da carne. A Bíblia nos ensina que do mundo eu não devo fazer parte. O diabo eu devo resistir, que ele fugirá de mim. Mas a carne nós temos que mortificar. E só venceremos a carne fortalecendo o nosso espírito. Pedro então ensina a fugir da carne, dar bom testemunho e ter certeza do amor de Deus. Então, irmãos, como peregrinos e forasteiros, que Deus possa acender essa chama e essa convicção no seu coração, que por mais que você viva aqui nessa terra e você queira desfrutar das coisas que aqui estão, saiba que existe um propósito maior para você. Tenha convicção do propósito ao qual você foi chamado, que é estabelecer o reino de Deus, fazer Deus conhecido. Essa é a nossa maior missão. Esse é o nosso maior desejo. Como peregrinos e forasteiros, não se agarre às coisas desse mundo. Não tenha as coisas desse mundo como um recurso, como algo seguro para você, como aquilo que te basta. Mas saiba que aquilo que nos basta é a eternidade com o Senhor. Nós fazemos parte de um propósito maior. E saber que nós somos peregrinos também nos faz confiar em Deus. Saber que eu faço parte de um povo que Deus cuida, que Deus zela, que Deus guarda, e que durante toda essa peregrinação há um relacionamento a ser desenvolvido, há uma confiança a ser estabelecida, a sua fé vai ser provada, mas saiba que o Senhor, Ele é contigo. Tenha no seu coração a certeza do amor de Deus, que Ele não nos falha. Amém? Deus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, venho orar para que o Senhor possa despertar no coração dessa igreja, Pai, da tua igreja de forma geral, Deus, um sentimento, um amor, Deus, muito patriota, pela pátria celestial, a qual vai defender, Deus, o propósito maior, a qual vai amar e se fincar na tua verdade, a qual, Deus, vai ter orgulho de fazer parte do teu reino. Levanta esse sentimento de patriotismo no coração da tua igreja, patriotismo, Deus, espiritual, que vem da eternidade, porque nós fazemos parte do teu reino, não nesse reino terreno, Pai, mas de algo maior. Deus querido, em nome de Jesus, que a eternidade seja gerada no coração dos meus irmãos, que possamos ser identificados não como alguém que faz parte desse mundo, que é desse mundo, mas alguém que é forasteiro, que é de fora. Pai querido, e que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça a conseguir defender a cultura do teu reino, embora todas as coisas se mobilizem para ir contra a tua igreja, para perseguir os valores e a cultura do reino, que tenhamos coragem o suficiente, Deus, para defender essa verdade. Que não venhamos voltar atrás,
que não venhamos nos abstenhar, Pai, da nossa missão, do nosso propósito, que é defender o Teu reino, defender essa cultura, Deus, pregar a salvação em Cristo, através do Teu Filho, livrar, Deus, a alma da perseguição do inferno. Deus querido, em nome de Jesus, há uma responsabilidade que foi colocada sobre nós. Nós não estamos perdidos na história, mas o Senhor nos levantou, Deus, para sermos representantes do Teu reino, e que possamos entender essa verdade, e que essa verdade possa fazer toda a diferença, Senhor, no nosso comportamento, na nossa conduta, nas nossas escolhas. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Muito obrigada por sermos amados do Senhor, cuidados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, amém, e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, como a Bíblia fala, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. No momento de tribulação, no momento de angústia, no momento que nós estamos reclusos, com tantos sentimentos depressivos, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te sustente, que Ele te levante, que Ele te coloque de pé. E a Bíblia fala que essa é a bênção do Senhor colocada sobre os filhos de Israel, e que essa bênção é o nome dEle. O nome do Senhor está sobre a sua vida, que Ele possa te fortalecer e te encorajar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estão despedidos em nome de Jesus, irmãos.